Olá, estamos iniciando mais um programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Um programa do Movimento Familiar Cristão na TV Maceió, canal 22 da NET, transmitido também pela internet através do portal maceoagora.com.br. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores e telespectadoras da TV Maceió assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. No programa de hoje, os nossos convidados são Padre Manuel Henrique de Melo Santana, assessor eclesiástico do nosso MFC, Ivanilda e Sônia, respectivamente coordenadora regional e coordenadora de Grupo do Amor Exigente. No programa de hoje, o assunto será qualidade de vida de pessoas e famílias. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor, por Cristo Senhor nosso amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo aos nossos convidados pela disponibilidade de estar aqui e a você, telespectador amigo, pela audiência. No programa de hoje, como já foi dito, nós iremos tratar qualidade de vida de pessoas e famílias. Eu perguntaria à nossa convidada Ivanilda, finalmente, que qualidade de vida é essa que buscamos? Nós buscamos uma qualidade de vida espiritual, uma qualidade de vida emocional
física, biológica, né? E a vivência no programa Amor Exigente nos ajudou e continua a ajudar a buscar a cada dia essa qualidade de vida, porque temos sempre essa possibilidade, né, de hoje ser um novo dia. Como nós costumamos sempre nas reuniões fortalecer essa percepção, né, que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. É uma vida cheia de amor, de paz, de responsabilidade, de compromisso. E nessa qualidade de vida, Sônia, nós vamos nos deparar com o amor exigente. O que é amor exigente? Pois é, Amor Exigente é um programa de qualidade de vida que ele trabalha com princípios que nos leva a ir adquirindo essa qualidade de vida, né? Nós trabalhamos com os princípios desde o mês de janeiro, quando é um grupo efetivo, o grupo de familiares, que é um grupo que permanece, não é um grupo que acaba, certo? Então, nós iniciamos em janeiro com o primeiro princípio e vamos até dezembro. Primeiro princípio que busca a nossa essência, né? Quem éramos nós, como fomos educados, e termina com o amor. Então, é no estudo desses princípios que, aos poucos, nós vamos nos descobrindo. Porque as pessoas que chegam no amor exigente realmente são pessoas adoecidas pelos problemas de seus familiares. Não é? Então, nós vamos aí buscar essa qualidade de vida. E o amor exigente trabalha nesse sentido. Cada princípio você vai se descobrindo, você vai crescendo, e aí você vai percebendo que você vai tendo a nova qualidade de vida, que você vai tendo um novo comportamento, que a sua família passa a ter um outro tipo, um outro estilo de vida em família, porque você muda, você não muda ninguém, mas o amor exigente dá essa condição. Eu mudo a partir da minha mudança, então as pessoas mudam por conta da minha mudança. Entendeu? E aí você vai sentindo o quanto você precisava e o quanto você era adoecido. É um programa que nós temos reuniões semanais, né? E a reunião ela é dividida em várias etapas. Padre Manuel Henrique, o senhor tem conhecimento já do amor exigente. Se não me engano, na paróquia São Pedro, nós lá tivemos já alguma coisa sobre o amor exigente, não é isso? Certamente, James. Eu estava pensando, enquanto Sônia falava sobre o amor exigente, da necessidade que a igreja, eu, padre, preciso de ter grupos de leigos que trabalhem em assuntos que nem sempre nós dominamos. Ao mesmo tempo, o movimento familiar cristão, um movimento tão antigo no Brasil, ele precisa da competência de outras pessoas ligadas a outros movimentos que possam ajudar o movimento a alcançar os objetivos do seu trabalho. Trabalhar a família hoje não é simplesmente trabalhar pela união dos casais, nem tampouco falar da educação dos filhos de forma tão tranquila como a gente falava antigamente. A gente sabe que a família hoje vive desafios muitos, até aquele que chega a dizer e a propagar que a família não existe mais e que não há como sustentá-la existindo. Existe gente que chegou a esse absurdo, eu diria, desnaturado, porque nenhum ser humano consegue viver sem família. E a família terá a estabilidade desejada quando tiver gente, grupos como o amor exigente, trabalhando determinados aspectos que a família sozinha, ou o movimento familiar cristão, ou o padre na paróquia, sozinhos, nós não vamos dar conta disso. Por isso, é preciso que a gente acolha, como acolhemos um dia lá na paróquia de São Pedro, James. Ivanilda, o Amor Exigente é um programa, ele é formado por voluntários?
Isso é um programa de auto e de mútua ajuda, onde eu vou a esse grupo para ajudar e ser ajudado. O amor exigente, ele se estrutura em 4 alicerces muito importantes. Os 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, a espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. É uma proposta que já tem 30 anos, desde 1984, que ela já existe no Brasil e iniciou direcionada a apoiar e a orientar familiares que passavam pela dificuldade de ter um dos seus entes queridos envolvidos com a dependência química. Não se sabia o que fazer. Então, toda e qualquer dependência, o amor exigente trabalha. Hoje em dia, nós lembramos muito que vivemos em uma sociedade onde as compulsões, quer dizer, os comportamentos desestruturados, eles se estabelecem em, por exemplo, compulsão por sexo, compulsão por internet, compulsão por álcool, compulsão por outras drogas, compulsão por compras, compulsão por comida. Então, são desvios de comportamento, de conduta, que adoecem a pessoa e, consequentemente, adoecem também a família. E essa família, ela estava sem saber o que fazer diante disso. Para integrar esse programa, Sônia, é preciso, vocês se preparam, os que integram o amor exigente, mesmo voluntários, há uma preparação? Ah, sim. Primeiro, nós iniciamos como membros, né? Vamos lá, precisamos e vamos lá. E depois vai surgindo em você quase que como uma vocação e como uma gratidão. A partir do momento que você sente que você está melhorando com aquele programa, então você que quer também fazer alguma coisa. E a FEAE, que é a nossa federação, que é em Campinas, São Paulo, ela dá sempre cursos para você ser um voluntário, para você ir se formando, para você ir crescendo. E fora dessa formação que a FEAE dá, nós temos a literatura. Não é? Aqui o livro que é Amor Exigente, nós temos a espiritualidade, temos a prevenção. Então, temos toda uma literatura que, se você estudar, se você se dedicar, você já consegue ser um voluntário sem ir a Campinas fazer um curso. Quando nós não vamos lá, muitas vezes nós trazemos eles para cá. Se não me falha a memória, não sei se este ano ou do ano passado, o Amor Exigente realizou aqui um congresso internacional. Congresso, isso mesmo. Temos inclusive aqui, porque nós temos revistas mensais. Essa revista aqui foi exatamente a revista do mês do nosso congresso, não é? Foi realmente um congresso muito bom. E foi a partir desse congresso que eu senti alguma coisa pelo amor exigente. E disse comigo mesmo, qualquer dia desse eu vou convidar o pessoal para a gente fomentar mais ainda para que a família alagoana tenha à sua disponibilidade um programa como esse. E tem uma coisa, o Amor Exigente, ele não é um programa direcionado a uma religião. Ele é pluralista. Então, aceita qualquer religião dentro do Amor Exigente. Agora, o que o Amor Exigente prima? Pela espiritualidade. Você não pode crescer, você não pode mudar, você não pode melhorar, você não consegue segurar uma recuperação sem uma espiritualidade profunda. É isso que leva o ser humano. Manuel Henrique, na sua paróquia, você teve a oportunidade de trabalhar com o Amor Exigente, com esse grupo. Foi essencial nas tarefas pastorais da Igreja São Pedro? Foi talvez o primeiro movimento a dar apoio aos problemas da família nessa ordem da desintegração familiar e a partir dos problemas dos jovens. Realmente foi o primeiro socorro que nós encontramos estendendo a mão. E o importante para se dizer é com uma certa organização, certo eu digo, organização. Há um lugar central que coordena todo o trabalho do Brasil, há todo um trabalho que passa de grupos e de regiões. Em Maceió houve esse encontro e a gente precisa ter esse reforço e até lugares para onde mandar os jovens, a isso também eles têm, porque muitas vezes em casa só não dá para resolver. E o recurso que o movimento tem nos dá essa chance
de contar com mais esperança, com trabalhos em lugares específicos que cuide melhor daqueles que o movimento trata. E dentro desse ecumenismo que o movimento é exercido, tem a sua ação, eu observei num programa de rádio do Laerte, quando vocês disseram naquela oportunidade que as igrejas, seja ela qual for, abriu as portas para que o movimento ali chegasse e ali fizesse a sua ação. Isso é muito bonito, não é, Ivanilda? Isso, então, como Sônia tão bem colocou, a questão do pluralismo religioso, e que os grupos funcionam aqui em Maceió em alguns espaços. A maioria deles em espaços ligados a uma igreja católica, né? Mas ele não tem um vínculo religioso com a igreja católica, né? Nós temos um grupo que funciona numa escola, dia de quarta-feira, na Escola Moreira e Silva, no CEPA. Temos o que funciona vizinho à igreja de São Pedro, na associação. E temos o que funciona no convento do Capuchinho. Então, aqui em Maceió, nós temos esses 3 grupos. Mas são grupos permanentes, né, que funcionam toda semana. Mas nós temos também grupos fora de Maceió. Temos um na cidade de Messias, outro na cidade de Arapiraca, e 2 em momento de fase experimental. Um na cidade de Viçosa e outro na cidade de Cajueiro. Então, as comunidades frequentaram um dos grupos aqui em Maceió, viram a necessidade que, como o padrinho levaram para lá. Levaram para lá. Eu sei. Nesse momento estamos. Então nós temos o amor exigente no interior do estado, na capital, no Nordeste, no Brasil e no mundo, verdade? Nós temos grupos no Paraguai, no Uruguai, né? E assim, esse programa foi um programa trazido pelo padre Haroldo, né? Padre Haroldo foi o fundador do TLC, né? E ele trouxe o amor exigente porque padre Haroldo veio para o Brasil muito jovem, né? Ele não é brasileiro, então ele ganhou um livro e ele já lidava com dependência química. E esse livro ele viu que era uma forma de ajudar essas pessoas, aos familiares, né? E se juntou a uma senhora, dona Mara Silvia, que tinha passado pelo sofrimento de ter perdido um filho, não porque ele era dependente químico, mas porque ele foi atropelado por um alcoólatra, certo? Então ela se dedicou a esse trabalho, né? O trabalho junto com o padre Haroldo. Então eles fizeram a tradução desse livro, acresceram mais 2 princípios, foram de acordo com a nossa cultura, e acresceram 2 princípios, e aí começaram esse programa, né? E tá aí um programa hoje que no início, porque de início, quando Padre nós... Haroldo, estamos mostrando ao telespectador o Padre Haroldo. Padre Haroldo? Ah, sim, Padre Haroldo, isso mesmo, o fundador do TLC e foi o fundador do Amor Exigente. E até hoje é dedicado a esse programa. Até hoje ele tem essa dedicação, não deixa... E tem uma comunidade também. Diga aí, Padre. Eu gostaria só de acrescentar, não é, que esse programa há 30 anos iniciou se dedicando muito a essa proposta de apoio e orientação aos familiares que tinham em seu seio, no seio do seu lar, um ente querido com a dependência química. Mas com a experiência da colocação em prática desse programa, foi visto a importância da prevenção. E há 12 anos o programa Amor Exigente também se dedica à prevenção. Nós temos aqui em Maceió cursos de prevenção gratuito, praticamente são 4 cursos ao ano. 2 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre. Esses cursos vocês ministram em que área física? Funciona dentro de escolas. Agora nós estamos com funcionando na escola Criar e Recriar, no Farol, e outro na Ponta Verde, Escola Espaço Educar. Nesses cursos vocês preparam os familiares para prevenir que a droga chegue à sua casa. Não é isso? Nós trabalhamos com a seguinte leitura. Antes que coisas ruins aconteçam, prevenção com amor exigente. Então, geralmente, quem frequenta esses cursos? Quem frequenta?
até casais que ainda não tiveram filhos frequentam, casais com filhos menores, com filhos adolescentes, que estão aí com dificuldade para colocar limites, colocar regras, dizer o não, né? Isso é uma coisa nas famílias bem difícil. E avós, nós temos alguns avós que frequentam os cursos de prevenção, então são 15 semanas. O assunto é muito bonito e muito importante. Padre Manuel Henrique, se todo padre tivesse um amor exigente perto de você, a paróquia seria bem... Porque na vida do padre não existe somente a tarefa de celebrar no altar, ou de batizar, de fazer casamento, mas existe o trabalho de acompanhar as pessoas, de ouvi-las, e não apenas ouvi-las em confissão, mas ouvi-las na vida, acompanhar os dramas, os problemas, e a gente sempre precisa de alguém que se disponha voluntariamente, como vocês fazem lá na paróquia. Você conhece, no momento em que chegava o movimento do ECC, eu necessitei de alguém que cuidasse, de escutá-los nos seus dramas familiares, problemas conjugais. E aí eu tive que apelar para o casal Simão e Cleide, que vocês conhecem, a formação que eles têm, inclusive religiosa, psicológica, me deram o respaldo de eu saber que aquele assunto familiar estava sendo bem tratado. Mas restava um outro trabalho, outro lado. E os filhos, os jovens? Ninguém tem filho para tê-los como problemas de casa, ou os jovens não se sentirem bem em casa e saírem de casa, como alguns fazem, a experiência do filho pródigo, de sair para encontrar o melhor e não encontram. Quando voltam, nem sempre encontra o pai e a mãe abertos para acolhê-los, mas o bom é que o movimento os prepara também para acolher o filho, jamais para dizer para eles coisas duras ou palavras de inaceitação deles. Então tudo isso é drama na vida de um padre. E uma paróquia não é feita somente de fiéis, é feita de famílias. E de voluntários, principalmente, famílias voluntárias. Vamos saber muito mais ainda sobre o amor exigente, padre, e meu caro telespectador. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET. Uma produção do Movimento Familiar Cristão de Maceió. Meus queridos telespectadores, eu fiquei entusiasmado aqui com um dos princípios éticos do amor exigente: respeitar a dignidade da pessoa humana, que inclusive, Padre Manuel, é um princípio da Constituição brasileira.
respeitar a dignidade da pessoa humana. Ora, já imaginaram uma família com um ente querido seu cambaleando na droga, seja ela qual for? Eu pergunto, vocês se sentem bem na realização do amor exigente? Vamos começar pela Ivanilda. Assim, o amor exigente é para qualquer pessoa, né? Independente de se ela tenha ou não em sua família um dos seus entes queridos envolvido com a dependência química. Porque a proposta do programa maior é a melhoria da qualidade de vida. E uma coisa importante que eu vejo no grupo e que eu sinto no grupo é que quando você chega pela primeira vez, você é acolhido, você é recebido com amor, com um acolhimento que te traz e que te deixa mais em paz. Porque geralmente as pessoas chegam no grupo pela primeira vez angustiados, tristes, desestruturados, sem saber o que fazer, nem por onde seguir. Então esse é um momento dentro da reunião, que é o acolhimento, muito importante. Ivanilda, quem procura são os pais, a família ou o jovem, a criança, o adolescente? Nós aqui temos grupos que atendem a familiares e temos grupos que atendem também aos jovens. Nós não temos aqui em Maceió grupos de amor exigente direcionados a crianças, nem a adolescentes, nem a sempre é tempo, que é a terceira idade. Mas nós temos para esses dois públicos. A maioria de quem procura amor exigente são pais, mães, que estão preocupados, que estão desejosos de melhorar o relacionamento familiar e buscar resolver alguns problemas que eles estão tendo dificuldade. Agora eu pergunto a Sônia, detectado o problema, qual é o encaminhamento do jovem? Veja bem, quando os pais detectam o problema da droga, primeiro eles não tomam atitude nenhuma, certo? Porque eles custam acreditar, eles têm vontade de esconder, não contam com os familiares, muitas vezes não contam com os familiares, né? Então, eles vão em busca já depois que a coisa está bem avançada. São muito poucos os que procuram logo de início, né? Então, eles começam aí. Alguns pais, talvez, já por conhecimento de alguém, eles têm o discernimento de já levar seu filho para uma clínica, certo? Outros não, eles ficam sofrendo e eles chegam no amor exigente sempre dizendo que vão para cuidar dos filhos, né? Vai para cuidar do filho. Quando ele chega no amor exigente, ele vai perceber que o amor exigente é direcionado para ele. Aquele trabalho é direcionado para ele. Então, ele que vai mudar e com essa mudança ele vai saber o que vai fazer com o filho, certo? E como a Ivanilda falou, os grupos de jovens, eles já vão, normalmente, quando eles já estão em recuperação. Porque, normalmente, quando um jovem sai de uma clínica, ele sai sempre encaminhado para frequentar grupos. O adicto, ele não pode nunca deixar de frequentar grupos. Mesmo que não seja com o uso de droga, seja com o uso da bebida, seja com suas compulsões, mas ele não pode nunca deixar de frequentar grupos. Então, eles já vão para o amor exigente já para segurar a sua recuperação. Quer dizer, o amor exigente é um programa que fortalece a família diante do problema das drogas, de um modo geral. Exatamente isso, é isso que ele faz. E agora, tem algumas pessoas que tomam conhecimento do amor exigente e vão e ficam. Por quê? Porque realmente você vai crescendo como pessoa, você vai se descobrindo como pessoa, mesmo que você não tenha aquele problema dentro de casa, nem tenha na sua vida. Ivanilda, e uma vez detectado o problema, a família procurou o amor exigente, eu pergunto, a evolução, ela se dá naturalmente e é rápida com relação a esse amor exigente por parte dos pais com os filhos? Isso, assim, vai depender. Cada caso é um caso, cada família é uma família. Então, nós recebemos famílias que têm uma base sólida de espiritualidade, de valores, e que estavam passando apenas por uma turbulência
uma tempestade que veio e devastou a família. Outras não, passaram a vida toda sem regras, sem estrutura, sem que as pessoas exerçam seus papéis dentro da família. Um dos princípios do amor exigente é pais e filhos não são iguais. Então, cada um precisa exercer o seu papel, o pai precisa ser pai para que o filho seja filho. Às vezes, há uma mistura desses papéis nas famílias hoje. Exatamente. Padre Manuel Henrique, interessante. Pais e filhos não são iguais. Não são. Já pensou? E até, James, as gerações dentro da família já são diferentes. Os filhos mais antigos são diferentes dos mais novos. A maneira de educar que os pais tiveram é diferente já com os filhos mais novos. E há não digo distanciamento, mas uma diferenciação. E se isso não for bem trabalhado, causa problemas. Causa problemas entre os pais, pai e mãe, e problema entre os irmãos em casa. E o que é mais interessante, eu estava pensando e acompanhando a exposição de vocês duas, há um medo, há uma vergonha, James. A família não quer comunicar, dar ciência de quem em casa que tem um filho vivendo um drama desse. É uma vergonha muito grande. Eles se escondem até quando podem. Quando não há mais jeito, eles procuram o grupo. É esse o momento que a paróquia, as comunidades, o movimento deveria trabalhar e facilitar essa abertura, porque o casal de si mesmo, cada um quer preservar a sua família, porque ter um filho que vive assim, na opinião deles, é vergonhoso. O que é que vão dizer da minha família, do meu filho, da minha filha? Então, esse é um problema sério. E que a gente, com muito jeito, tem que chegar e deixá-los à vontade, é o que o movimento faz. Mas, Sônia, quer dizer que talvez ser um dos fatores concorrentes para essa situação desenhada pelo padre Manuel Henrique seja a ausência de diálogo. Sim, com certeza. Dentro da família. Dentro da família. É por isso que hoje está existindo a prevenção. Para isso começar cedo, entendeu? Porque a gente vê nos grupos de prevenção a dificuldade dos pais para lidar com seus filhos pequenos. Imagine depois que eles estão adolescentes, que criam uma distância, não é? Eu lembro que quando começou aquela história que o pai ia levar o filho numa festa, mas ele não podia aparecer. Ele tinha que deixar o filho e voltar. Então, essa falta de diálogo, né? O filho e o pai percebe, porque o filho, quando ele começa no uso, ele muda o seu comportamento. Ele perde o rendimento nos estudos e ele muda o seu comportamento com a família. Então, é aí onde inicia. Mas os pais não descobrem isso logo, só ficam pensando naquela diferença. Né? Só depois, com o tempo, é que ele vai descobrir, já com 2 anos de uso, muitas vezes com 3 anos, entendeu? Então a coisa já está assim, muito evoluída dentro deles, não é? A droga já tomou conta deles. Então, mesmo assim, há recuperação. Há recuperação. Graças a Deus, né? Quando o dependente se dispõe a se recuperar, há recuperação. Vandila, quer complementar? Quero. É a perseverança na frequência aos grupos, às reuniões, que a gente observa essa evolução, como você perguntou. Né? É rápida, é devagar, como é que acontece? Então, quando o familiar se dispõe a frequentar e persevera, porque cada reunião nós saímos com uma meta. Essa é uma coisa importante, que é o que nos faz avançar para realizar naquela semana. Então, cada família, depois que ela começa a frequentar e adquire confiança nas pessoas que estão participando daquela reunião, tanto que o amor exigente tem um princípio ético, que é o sigilo, que diz o que você ouve aqui, quem você vê aqui, o que você fala aqui, aqui permanece. Então, isso toda reunião é lembrado, porque nós precisamos confiar. E para você falar da sua vida, o que nos move a mudança de comportamento é ouvir e colocar em prática as nossas experiências e as experiências dos outros.
Então é preciso que a gente esteja dentro da reunião com o coração aberto, com confiança, para falar e para ouvir. Segundo as informações que eu li e que vocês já prestaram aqui nesse programa, vocês têm mais ou menos 9 grupos. 9 grupos. Capuchinho, a Igreja de Ponta Verde, CEPA, 3. 2 no interior do estado. A minha pergunta é, com esses grupos, vocês poderiam assim fazer uma avaliação quantas pessoas já foram tratadas, trabalhadas pelo Amor Exigente? O Amor Exigente, ele atende semanalmente aproximadamente 120 famílias. Que coisa boa. Por semana, né? Então isso que coisa boa. Se estende a mais pessoas. Né? A proposta do programa não é o tratamento, mas é a orientação e o apoio, para que as pessoas possam reconhecer a realidade que estão vivendo, aceitar e tomar as atitudes necessárias para que aquilo possa ser resolvido e ser encaminhado da melhor forma possível, sem sofrimentos, mas com superação. Padre Manuel Henrique, na nossa época nós não vivemos esses problemas. Eu considero isso como os desafios do nosso mundo no nosso tempo. E é uma preocupação do nosso Papa atual, Papa Francisco, né? Nesse momento, em Roma, no Vaticano, está acontecendo um sínodo para tratar da família. E é um assunto realmente que interessa a igreja muitíssimamente, porque muitas vezes nós ainda trazemos um modelo de família que ficou para trás. O modelo de família hoje é outro, sociologicamente, economicamente, culturalmente e religiosamente também. Então a gente precisa, e o Papa, a gente já sabia das intenções dele, e o noticiário tem trazido observações interessantes. Ainda hoje eu via assuntos ligados à comunhão para casais de segunda união. Como é que isso poderá acontecer? É interessante, isso vai trazer uma grande esperança para muitos casais. Vocês falaram do desajuste, muitas vezes até desconhecido da família, porque pai e mãe acham que estão sendo bons pais, porque dão tudo aos filhos, né? Estão presentes também e não sabem que está faltando algo maior, até a espiritualidade, aquela ligação maior com Deus que falta na família, e depois vai estourar em algum problema de fuga do jovem. A gente até pode dizer, eu costumo dizer, que a verdadeira droga, James, é o mundo em que nós estamos. É uma verdadeira drogaria de falsas verdades, de falsos valores, que enganam facilmente, são como o falso ouro, que brilha e reluz, mas não são ouro. Então esse é o problema que a família tem que ter muito clara na sua visão de educadores, para poder dar segurança aos jovens. E eu até perguntava antes, e se, por exemplo, houver a necessidade de algum jovem ter que sair para se internar, para ter um trabalho mais eficiente, mais em conjunto, é possível isso também? Com a frequência nas reuniões, durante o momento das partilhas, as pessoas vão ouvindo o que outras famílias fizeram em situação parecida e vão partilhando, né? E o programa Amor Exigente apresenta uma lista de opções, porque a gente não direciona para A, nem para B, nem para a instituição C, mas numa necessidade é colocado algumas sugestões para que a pessoa pesquise e vá observar como é o programa de tratamento, se está de acordo com os seus valores, com o que você tem de objetivo para melhorar a sua qualidade de vida. Então, isso é também orientado dentro da... Sônia, eu vendo aqui um escrito da professora Noélia Costa, que vocês conhecem, ela diz o seguinte: se a prevenção for feita cedo, quando a criança está na faixa etária dos 8 aos 12 anos, é mais difícil que ela entre no mundo das drogas. Verdade? Com certeza.
Verdade, com certeza. Olha, o padre Manuel Henrique estava falando sobre a família que mudou. Hoje é diferente. Mas o amor exigente, ele ainda trabalha uma coisa chamada raízes culturais. É o nosso primeiro princípio. Onde existem algumas coisas das nossas raízes que nós podemos trazer para o mundo de hoje, mesmo nessa família moderna. Certo? E são valores que nós perdemos dentro da família. Mas esses valores podem se recuperar. Entendeu? E é a partir da recuperação desses valores, quando você educa desde pequenininho, que provavelmente você vai dificultar que o jovem vai ter a cabeça para ir para as drogas. Normalmente ele vai ter outra mentalidade. A prevenção bem trabalhada, bem assimilada pelos pais, ela realmente tem esse poder de fazer com que o jovem não ingresse no mundo das drogas. Porque é muito difícil você lidar com essa situação. Ninguém sabe, nenhum pai sabe lidar com essa situação. Se ele não tiver ajuda, ele não sabe lidar com isso, certo? E a gente acompanha também, às vezes os pais colocam os filhos nas clínicas, mas o adicto, o dependente de qualquer compulsão que ele tenha, ele é muito manipulador, entendeu? Então, quantos pais que colocam, mas a gente não consegue convencer o pai de que o filho deve permanecer ali. Quer dizer, o pai troca, por exemplo, ele via o filho ir para a rua, ele via o filho se perdendo, mas para ele é uma dor muito grande ver o filho numa clínica. Então, muitas vezes, ele não consegue deixar, porque o filho começa a dizer que está sofrendo. Ele não dizia que estava sofrendo na rua, mas eles sofrem sim. O jovem sofre com a dependência química, mas ele não diz isso, porque ele só vê o prazer daquele momento. Agora, quando ele vai para uma clínica, ele quer o quê? Ele quer sair dali. Então, ele começa a dizer do sofrimento, e muitas vezes os pais, mesmo dentro do amor exigente, eles não conseguem deixar. Muitas vezes eles tiram, aí depois se arrependem. Então, é uma coisa, como a Ivanilda falou, que tem que ser muito pessoal. Não é? A gente não pode indicar, mas eles têm que escolher e eles têm que decidir o que vão fazer. Agora, ajudar a crescer, aí o amor exigente ajuda. Diga, Manuel. Eu estava pensando, né, nessa fala, é difícil a tarefa de pai e mãe, hein? Se já era difícil no mundo tranquilo, né? Nem posso dizer que é o mundo do interior, lá da cidade do interior, que também lá existem problemas, mas é difícil a tarefa que o pai e a mãe recebem dentro do amor exigente. É verdade, eu sei que alguns até desistem, vão uma vez, não voltam mais, se consideram pequenos e incapazes de realizar aquele projeto, mas é preciso insistir e, sobretudo, da simplicidade do depoimento de casais, de famílias, a humildade de pai e mãe ao contarem as histórias de seus filhos. É isso que toca. Realmente não se trata de aspectos científicos, mas de aspectos testemunhais da própria família. Agora, Manuel, eu estou lendo aqui um dos princípios do amor exigente muito interessante. Preparador. Tomar atitude precipita a crise. Vamos nos preparar. Não permitir abusos e desrespeitos. E cuidar para que nossas atitudes sejam corretas e corajosas. Devemos assumir posições claras e bem definidas. E ser firmes e perseverantes, sem nos omitir. Nem delegar responsabilidades para terceiros. Muitas vezes os nossos filhos tropeçam na vida por omissão nossa, porque nós queremos tratá-lo com peninha, com nhenhenhê, que isso não leva a lugar nenhum. Aí depois está na droga, está no cigarro, está na bebida, aí vamos para o amor exigente, vamos para a clínica. E às vezes vai para o movimento pensando que a culpa é do jovem. E é do jovem, quando está dos pais. Ela se colocou dentro da família, né? Inclusive, Diga, Ivanilda. Um dos princípios também é culpa. Um dos princípios, nós refletimos sobre isso, porque todos nós chegamos muito carregados de culpa. E nós, refletindo, estudando, discutindo com as outras pessoas, conversando, e acerca da literatura que nos dá esse apoio, que a gente
entende em trocar culpa por responsabilidade. Nós não temos culpa, mas temos responsabilidade. Como foi colocado, a tarefa de ser pai e mãe é difícil, não é? Mas é algo que nós abraçamos, não é? Que nós aceitamos, e que nós precisamos trabalhar. Não é trabalhar duro, educar dá muito trabalho. E dentro de uma disciplina. Dentro de disciplina. Porque sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum. Não é verdade, padre? É verdade. Eu hoje de manhã ouvi noticiário sobre o Papa em Roma, falando de todos esses dramas que a família está vivendo, mas que ninguém se esquecesse da misericórdia de Deus. Nós vivemos num mundo de muita culpabilização. Somos uma geração que fomos culpadas disso, daquilo, das guerras, das fobias, das exclusões e de tanta coisa a mais. E a própria igreja também se encarregou um pouco de lançar a culpa em muitos de nós, e não é assim. Nós temos que compreender de maneira positiva que Deus é Pai, é misericordioso e nos ajuda a confiar nele e nos irmãos também. Mas a Sônia quer complementar alguma coisa. Desde quando o padre começou a falar, ela queria... Pode falar, Sônia. Sobre a disciplina, não é? Que é realmente essa disciplina em casa que vai fazer com que o jovem tenha um rumo na vida, não é? Muitas vezes os pais, eles perderam o foco dessa disciplina, perderam o foco desse respeito, perderam o foco de que é princípio do amor exigente, da cooperação em casa, do comportamento, não é? Porque o comportamento de um afeta o comportamento do outro, não é? Então, é nessas perdas que a coisa dentro da família vai indo embora, que a família vai se perdendo, entendeu? Então, quando a família começa a retomar isso, a família fica muito desestruturada e os pais ficam muito, como é que se diz, eles perdem a serenidade. Então, a forma que lida com o dependente é na discussão. E é tudo que um dependente quer para ele ir usar é uma discussão dentro de casa. Normalmente, qualquer pessoa que tem uma compulsão, quando ela quer efetuar alguma coisa com aquela compulsão, ela arranja uma briga. Só um motivozinho para... Só um motivozinho, ela só quer o motivo para ir fazer, não é? E uma das coisas que o amor exigente ensina, não é, traz na sua teoria, é a questão de você se manter sereno. Não é? Você falar com o seu filho com serenidade, como a Ivanilda falou. Pai é pai, filho é filho. Você vai falar como pai, com serenidade. E vocês têm um outro princípio aqui muito interessante. Princípio básico do amor exigente é organizador. A exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar a vida dos pais, dos filhos e de toda a família. A exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar a minha vida. Sem organização e disciplina, nos sentimos infantis e inseguros. É preciso estabelecer limites e criar condições para desabrochar o que temos de bom para sermos cada vez melhores. Quer dizer, isso aqui sintetiza tudo que nós conversamos até agora. O nosso tempo está se esgotando e eu vou fazer uma passagem para cada um dizer a sua mensagem. A começar pelo padre Manuel Henrique. Olha, Jamil, eu quero dar os parabéns ao programa, né, do movimento, pelo programa de hoje. E agradecer a vocês duas, todo o movimento do amor exigente, agradecer a ajuda, a competência de vocês, de terem paciência, de reunirem grupos, de ouvirem pessoas e de ajudarem no processo tão difícil como é o processo da família vivendo esses dramas de hoje. Pode falar. Nós agradecemos e queremos convidar cada um que estiver nos assistindo a procurar um grupo de amor exigente, conhecer a nossa proposta e, quem sabe, né, se entusiasmar e trazer esse programa para a sua vida e que você possa desenvolver em cada dia, ser essa possibilidade de estar sempre cada vez melhor. Sônia.
Também quero agradecer a vocês a oportunidade, né, de fazer o Amor Exigente ser conhecido por muitas outras pessoas hoje, né? E repetir o que Ivanilda... né? Exatamente. E repetir o que Ivanilda falou, não é? Convidamos a todos os que precisam do Amor Exigente ou os que querem conhecer a nos procurar. Vocês têm Nós telefone para estaremos contato? de braços abertos. Podem dar. Ligar no 9988 9988 1096 1096 9991 2302 e tem também o OI 8856 6006. Bem, chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença dos nossos convidados e a você, telespectador e telespectadora da TV Maceió, pela nossa audiência. Esperamos contar sempre com a sua audiência. Até o próximo programa, com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.